Comigo no Salmo 24. Salmo 24, versículo 1. Vamos ler juntos? Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. De novo. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Amém. Pai de amor, fala conosco. É nossa oração no nome de Jesus, Senhor. Amém. O meio ambiente, o cristão e o meio ambiente. Nós temos falado durante todo o mês sobre cidadania saudável. Já falamos sobre o cristão e a política, o cristão e a pátria, o cristão e o trabalho. E nós vamos falar um pouquinho sobre o cristão e o meio ambiente. Há pelo menos 4, tem mais, mas pelo menos 4 principais maneiras de você olhar ou de se olhar para o meio ambiente. O primeiro é pelo ateísmo. Os ateus, eles cuidam do meio ambiente porque creem que dependem dele para a sua sobrevivência. Ou pelo menos para viver com qualidade por mais tempo, se preocupam com a próxima geração. Então, por isso, e simplesmente por isso, se importam em cuidar do meio ambiente. Há ativistas nesse sentido e são ateus. O segundo grupo são os chamados deístas, com D, deístas. O princípio deísta é aquele que crê que Deus é um Deus muito distante, um Deus extremamente poderoso, transcendente, que criou o mundo, o universo, e foi embora. Como se ele tivesse inaugurado e estabelecido as suas leis fixas, por exemplo, a lei de ação-reação, a lei da gravidade, e estabelecendo as suas leis naturais, ele abandonou esse mundo e esse mundo foi entregue a este governo de leis. Os deístas, esses que assim pensam nesse Deus apenas transcendente, apenas Deus distante, que abandonou o mundo, deu corda e foi embora, cuidam deste mundo porque se sentem largados à própria sorte. Por isso cuidam também das coisas e do meio ambiente. O terceiro grupo são os panteístas, que creem não apenas numa imanência de Deus, mas creem que tudo é Deus. Isso aqui é Deus, os animais é Deus, e tudo onde você vê e toca é Deus. Por exemplo, países como Índia, extremamente hinduístas, eles são panteístas. Não pode pisar na formiga, que pode ser minha avó, que está passando por ali. Deus se manifesta em todas as criaturas. Não pode cortar um pé de bananeira, você arranca o cacho, mas não pode cortar o pé. Ele só vai dar um cacho mesmo, vai ter que cair. Não pode estar cortando sua prima. E por aí vai. Não pode fazer isso com um animal ou com outro. Então, essa ideia panteísta de que há Deus em todas as coisas. Então, acaba que o cuidado com algumas coisas, na verdade, é largar essas coisas de lado, sem as incomodar. Mas há um princípio mais elevado, que a Bíblia nos aponta. Na verdade, o homem fugiu desse governo já há algum tempo. Lá no livro de Juízes, Deus tinha estabelecido, após a morte de Josué, que quem governava era ele. Teísmo. Deus no governo.
Deus cuidando de todas as coisas. Todas as vezes que o povo de Israel tinha uma pressão do inimigo, Deus levantava um juiz, que apaziguava a coisa e a vida seguia. A visão teísta é a visão bíblica, de que do Senhor é a terra e tudo que nela se contém. Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele não é apenas um Criador poderoso que construiu todas as coisas, colocou leis fixas em todas elas, estabeleceu princípios, valores, regras, estabeleceu estações nesse mundo. Um Deus que habita em luz inacessível, habita no alto e sublime trono, mas também um Deus extremamente imanente, um Deus que habita conosco, que é o Emanuel, o Deus que interage nas relações humanas, o Deus que conversa conosco todos os dias, o Deus das Escrituras, o Deus que fez todas as coisas e colocou a coroa da criação, o homem, para governar o que foi criado. Então Deus não apenas criou todas as coisas, mas Ele rege, Ele sustenta e com sua mão providente Ele governa todas essas coisas. Por isso nós oramos, porque cremos que nós fazemos parte do governo de Deus, interagimos com o que Deus está fazendo e Deus responde às nossas orações. E muitas das nossas orações se tornam ações práticas, porque a própria resposta à oração é nós sairmos da nossa inércia para fazer algo transformador. E muitas vezes nós estamos orando para Deus enviar alguém, Ele já enviou. O sujeito é que não escutou, ele está pedindo alguém, Deus vai dizer, você é o agente de transformação. Eu já respondi. E o sujeito assim, Deus manda alguém, Deus vai dizer, você, Deus manda alguém, é você. Apenas você precisa dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu posso ser esse agente de transformação. O cristão não está alheio e nem foi retirado do mundo. A oração de Jesus em João 17, não foi para nos retirar do mundo caído, mas foi para tirar o mundo caído de dentro de nós. Foi para isso que Ele orou. Tem muita gente que está vivendo no mundo caído, mas não está caído mais, está de pé, se santificando, sendo a diferença, transformando a sua geração, sente a presença dessa pessoa, porque ela tem um poder transformador dentro dele, ele é um cristão verdadeiro, genuíno, um agente de Deus. O embaixador de Deus. Então tudo que ele faz é ético, é moral, é bom, glorifica a Deus. A oração de Jesus é para retirar o mundo caído de dentro de nós. Que às vezes estamos dentro do contexto cristão, mas amamos mais o mundo do que a Deus. Por isso o tema cristão e o meio ambiente tem muita relevância, tudo a ver conosco, tem a ver com a nossa mordomia cristã, de que somos agentes de transformação em harmonia com Deus, aquele que quer e pode fazer. E esse mundo será melhor se nós cristãos formos de fato o que Deus nos chamou para ser. Se nós cooperarmos com o nosso chamado, entender o que Deus nos chamou, entender a nossa vocação e se dispor a ser uma bênção, um canal limpo para sermos usados. O meio ambiente refere-se ao conjunto de fatores físicos, biológicos e químicos que cercam os seres vivos, influenciando-os e sendo influenciado por eles. Pode ser entendido também como um conjunto de condições que permitem abrigar e reger a vida em todas as suas formas, os ecossistemas que existem neste planeta Terra, tudo que há. Meio ambiente é o sistema criado por Deus em harmonia, onde recursos e privilégios conseguem cooperar juntos. O salmista no Salmo 24 vai enfatizar que a terra, que tudo que existe, o mundo, os que nele vivem, pertencem diretamente ao Senhor Deus. Ou seja, a fauna, a flora, o ecossistema, os oceanos, a água potável, os rios, os mares, absolutamente tudo foi criado por Deus. E a Ele pertence, Ele é o único dono de tudo o que existe. E Ele não nos abandonou à própria sorte, louvado seja Deus. Eu sou apaixonado por assistir aqueles
vídeos da Discovery e outros que falam sobre planetas, que falam sobre a natureza, sobre a harmonia da natureza, sobre como Deus dispôs as coisas, tudo na sua ordem, e quando as coisas mudam de ordem, tudo entra em desordem, o caos acontece. Deus colocou o planeta Terra numa posição singular em relação à sua estrela, o Sol, e ela gira em torno do Sol, e a distância que nós estamos do Sol nem nos deixa morrer torrados, nem nos deixa morrer congelados. Louvado seja Deus por isso. E estão procurando ainda um planeta habitável por aí. Louvado seja Deus, é só cuidar da Terra, não é isso? Deus os colocou e Ele governa, porque se um dia Ele cochilar, aí não vai ficar nem raiz nem ramo mesmo. E olha que nós estamos aí há alguns milhares de anos tentando destruir tudo que Deus fez. Não é verdade? O tempo todo, a gente sabe que aquilo faz mal, mas a gente continua fazendo. Assim como a gente sabe que comer muita gordura vai aumentar o colesterol, que o sal vai matar seu coração, não é isso? O excesso de açúcar vai te dar diabetes, a falta de exercício vai te dar obesidade, e vai deixar você aí. Mas a gente sabe que faz mal, mas não muda, né? A gente ama o açúcar, a gente gosta de uma gordurinha, não é isso? Sendo assim, o que a Bíblia diz? Qual o nosso papel e a nossa responsabilidade diante do meio ambiente, desse fato? Vejamos, Gênesis, abre comigo. Hoje nós já falamos um pouquinho da Gênesis, até porque o tema da manhã praticamente coopera com aquilo que nós compartilhamos nesta noite. No capítulo 1, a partir do versículo 26, quando Deus está criando o homem, diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus deu governo para o homem. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as aves em que há fruto e que dê semente, isso vos será para mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis, amém, verso 15 do capítulo 2, nós já lemos pela manhã, lemos de novo, vamos lá? Tomou, pois, o Senhor Deus, capítulo 2, verso 15, estou rápido, né? Vamos lá? 2,15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden para cultivar e para o guardar. De manhã falamos de cultivar, trabalhar, guardar, proteger, cuidar bem. Nós somos mordomos de Deus para cuidar daquilo que Ele nos confiou. Todas as coisas. Você já viu algum homem ser domado por um animal? Não, mas você já viu algum animal ser domado pelo homem? É o processo natural. Deus nos deu o governo sobre todas essas coisas. É natural que por causa do pecado, esse domínio ficou muito restrito. Mas no Éden, Adão mandava o papagaio cantar, ele cantava. É isso aí. Todos os seres estavam em perfeita obediência, ele era o regente de Deus. Mas depois da queda, de vez em quando tem uns burros que empacam, não dá certo, o sujeito vai, não vai. É isso? Quem já subiu aí num cavalo que não quer sair do lugar, né? Bate, ele não quer sair. Há uma rebelião da natureza criada por causa do pecado. Há uma desconstrução, uma desfiguração do natural. Mas Deus criou todas essas coisas para que ela fosse dominada pelo homem. E que esse domínio fosse benéfico,
fosse para proteger, para abençoar, para cuidar, não fosse para destruir. Nos últimos dias nós temos vivido aí grandes ataques, queimadas no país inteiro, período muito seco, há regiões que a umidade do ar está abaixo de 18%. Esse dia nós tivemos em Brasília, estava dando 18% a umidade, ou seja, você respirava, o negócio estava seco. Seco. Com as queimadas a coisa piora. E a gente vê, não somente aqui, mas em diversos lugares do mundo, o ecossistema sendo destruído. O problema é que depois a gente quer beber água, depois a gente quer comer do que tem na terra, mas nós mesmos somos agentes, muitas vezes, de destruição e não de transformação. Olha o que está lá em Gênesis capítulo 9. Depois que Deus criou o homem, depois que o homem caiu, Deus está reconstruindo, dando um reinício. E a Bíblia diz que Deus tinha destruído o planeta praticamente com água. Só ficou aquela família de Noé e os animais da arca, e aquelas sementes, eles tiveram que replantar o planeta todo praticamente. E diz assim, abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhe disse, sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra, sobre todas as aves do céu, tudo que se move sobre a terra, todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues, tudo que se move e vive, ser-vos-á por alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora, carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requerereis do vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal o requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requerereis a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra, multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto aves, animais domésticos, animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Deus mantém a aliança de cuidado com a criação. E desde então Deus não tocou mais no assunto. Ou seja, Deus não mudou a regra. Está entendendo? Nós governamos sobre toda a criação. O que nós estamos fazendo com ela, nós um dia receberemos a retaliação da própria natureza. O pecado, ele gera sérias consequências. Então Deus reinicia, Ele está dando para o homem ali um mandato, nós chamamos de mandato cultural, a ordem continua, o homem é mordomo de tudo que Deus deu, a mesma ordem cultural do Éden é a ordem cultural agora, desse novo tempo, a autoridade sobre tudo que foi criado. O que é o mandato cultural? O mandato cultural envolve ser o vice-gerente de Deus sobre o cosmos. É para o homem desenvolver, manter tudo aquilo que foi criado por Deus. Através desse mandato, Deus colocou a humanidade em um relacionamento singular com a criação, para dominar, sujeitar, guardar e cultivar. Este é o nosso papel. E essa autoridade dada por Deus não é colocada somente na matéria pelo fato do homem poder comandar, mas também por manter, cuidar e proteger. Isso é o cuidado com o meio ambiente. Então, um tema que parece ser tão verde, é tão espiritual, porque faz parte do nosso mandato cultural. A nossa cidade é uma cidade de enchentes, certo? Vira e mexe, irmãos têm que comprar novos colchões, novos móveis, novos eletrodomésticos. Por quê? Porque encheu. Muitas dessas enchentes é decorrente dos lixos que nós jogamos nas ruas, que vão para os bueiros, não é isso? Entope. Esse ano teve uma chuva bem forte no início do ano e alagou a porta da minha casa. Aí eu fui onde tinha os bueiros, só dava uma limpadinha, rapidamente a água desceu e rapidamente os carros que estavam tudo sendo estragando ali, porque entrava e morria ali, conseguiu atravessar normalmente. E a gente vê que muitas vezes não precisa de muita coisa. Nós mesmos sofremos com aquilo que nós lançamos. Grande parte das enchentes, das tragédias, nós cooperamos muito para isso acontecer. Há fenômenos naturais, sim, grandes chuvas não esperadas, mas grande parte das questões tem a ver conosco,
quando nós mesmos, ao invés de abençoar aquilo que Deus criou, nós estamos sendo agentes de destruição, não de preservação e de cuidado. Eu não sou um ativista do verde. Nós somos cristãos. É natural que nós cuidamos do que Deus gosta e do que Deus criou. Você tem que cuidar do seu corpo, da sua saúde, da sua boca, dos seus pensamentos, de todas as atitudes. Você é um cristão. Essa é a cosmovisão que rege a sua vida. Em questões práticas, o que significa isso? Eu separei 10 dicas boas para nós nessa noite aqui. Primeiro, então eu espero que fique na sua vida, eu acho extremamente espiritual. Não precisa citar nenhum versículo, mas você pode entender isso. Primeiro, precisamos utilizar a água consciente de que ela é um bem não durável, dado por Deus para a nossa sobrevivência, e por isso não pode ser desperdiçada, por exemplo, num banho de 1 hora. Pastor, mas tem tanta água na nossa região. Tanta água na nossa região. E tem gente com tanta seca também. Parece que as coisas estão fora do equilíbrio, não é isso? Aqui muita água, no sertão água nenhuma. Você fica tranquilo, tomar um banho de 1 hora enquanto tem lugar que o sujeito não tem um copo d'água para tomar? Então, primeiro, nós precisamos utilizar com muita consciência o que nós temos. Eu sei que nós vivemos numa cultura extremamente descartável, relacionamento descartável, e a gente transforma as coisas descartáveis também. A gente acha que aquela água da torneira não vai parar de jorrar. Vocês lembram quando os reservatórios de São Paulo começou a esvaziar? Aquilo é uma trombeta que Deus tocou aqui. Falou assim, ó, é só eu deixar 6 meses sem mandar água para vocês, eu quero ver o que vocês vão fazer. De repente, todo mundo conseguia tomar banho com meio copo d'água. O que mudou? Mudou a consciência. O problema é que começa a vir chuva, o povo começa a fazer o quê? Está enchendo de novo, pode gastar. Amado, nós vamos mudar nossos hábitos como crentes. Como crentes. Primeiro, no uso da água. Sabedoria. Lembra das calçadas que a gente passava um tempão lavando calçada? Agora é melhor varrer, né, irmão? Mas tem muita água na nossa região, pastor. É verdade. É verdade. Mas tem muito lugar que não é. Você vai mudar talvez para um lugar que não tem tanta água. Então aprenda já. Segundo, que não podemos poluir rios, ruas, lagos e oceanos com aquilo que pode contaminar e matar outros seres vivos e criar um desajuste no ecossistema criado por Deus. É a sacolinha que a gente joga, é a garrafa PET, é a tampinha, não é isso? É tão pequeno, é o papelzinho pelo vidro do carro. Amado, nós precisamos aprender a cuidar. Você viu que é tanta coisa descartável, porque hoje a gente pega as coisas, a gente compra copo descartável, não é isso? E a gente acha que jogando fora resolveu o problema. Só que tudo aquilo que foi industrializado, ele demora muito tempo para ele retornar à natureza. E 1 hora a conta chega. Pode ser que na nossa geração não sejamos tão prejudicados assim. Mas vai que Jesus não volta para todo mundo ainda, só para nós, né? Morremos e vamos esperar a volta dos... Vai ter outra geração. Espera aí, se a turma lá de trás não tivesse tido alguma preocupação, tinha chegado até nós? Somos imediatistas e muitas vezes individualistas, pensamos só em nós. Nós temos que começar a pensar na próxima geração. Pode ser que ela nem venha a existir. Deus volte logo, né? Jesus venha, busca a igreja, louvado seja Deus por isso. Mas se ele não chegar nesse tempo, cooperamos para algo transformador. Então a gente tem que começar a educar os nossos filhos. E a gente ser o diferencial. Você é o crente. Você imagina você querendo pregar o evangelho depois de jogar lixo no chão. O sujeito vai falar com você. Você com o espírito do cão desse quer me ensinar sobre Jesus. Você é imundo. Faz o que... Tem que retirar o mundo de dentro de você. Isso não é a prática de um crente. Amado, até isso interrompe as nossas orações. Terceiro, que não podemos sair por aí jogando lixo no chão, sujando a cidade, entupindo bueiros, desrespeitando regras mínimas de cidadania.
parques. Ah, você foi para uma cachoeira, não tem ninguém, não tem nenhuma lixeira lá. Traz seu lixo de volta. Ah, mas vai sujar o carro. Você prefere sujar o ambiente? Você imagina se todo mundo tiver uma cabeça de cuidado? Pensa numa ilha como o Japão, minúscula. Tem uma cidade lá que há um centro de tratamento, não tem uma grama de lixo da cidade que não é tratada. Tudo vira benefício para a cidade e energia. Metade da cidade praticamente vive do lixo. Energia, produz energia com aquilo. E você pode beber água em qualquer nascente da cidade. Agora, canaliza esgoto para dentro do negócio, não é isso? Não trata. A gente vai jogando. E nós culpamos sempre quem? Os governos. Os governos são ímpios, eles não têm compromisso com Deus e nem com o meio ambiente. Mas nós temos. Nós somos a comunidade que tem que mudar as coisas. Onde o cristianismo entrou, a nação é diferente. Olha a Coreia do Sul. Pouquíssimos recursos bem cuidados. Diz que você pode beber água em qualquer lugar lá. Num lugar que tem tumulto de gente. Cuidado. É possível se desenvolver sem estragar. 4, que não podemos maltratar os animais, pescar além dos limites e de maneira sustentável, caçar ou exterminar aquilo que foi dado por alimento. Sabe quando a gente está em desequilíbrio? Tem 10 peixes no lago, eu quero comer os 10. O ano que vem você volta para pescar, você vai pegar o quê? Botina, sacola, não é isso? Comeu tudo que tinha. Eu já peguei muita sacola jogando. Você joga nos algos, você puxa, opa, é um peixe grande, né? Aí vem aquele sacolão. Tartaruga que engoliu aquilo ali, morta. E foi um sujeito que diz que é crente que fez aquilo. Aí é pior ainda, não é verdade? Como é que ele não dominou sobre essas coisas? Ele deveria ser o gerente disso. O que cuida, não o que destrói. 5, que não podemos ir destruindo nascentes, fontes, vegetação, fauna, flora, florestas e causar colapso no sistema criado com sabedoria por Deus. Imagina você que queria só queimar um matinho que estava perto da sua casa, sabe? A intenção foi boa, mas o dano foi grande. Você queria ficar livre de um problema, mas você criou um problema para todo mundo que está em volta. Poluiu, e o pior, tem que ligar para o corpo de bombeiro porque você não sabia que o fogo, ele anda tão rápido. Ventou! Eu lembro que eu estava atendendo um cliente em Minas Gerais, numa fazenda, e de repente todo mundo saiu desesperado. Sabe por quê? O vizinho do lado, na propriedade, colocou fogo num lugarzinho lá. O problema é que estava ventando e estava muito seco. Atravessou para o outro lado. E acabou com toda a plantação do vizinho, e era muitos hectares. Ou seja, ele achou que ele estava resolvendo só o problema dele, né? Quem é que tem o controle do fogo? 6, que não podemos utilizar as formas de energia sem avaliar os impactos no meio ambiente. É preciso pensar que a próxima geração vai precisar desses recursos. E que não somos consumidores apenas, mas principalmente gestores de Deus. Exercemos nossa mordomia cuidando do lar terreno que Ele nos deu. Aqui não é novo céu e nova terra. Mas enquanto Jesus não voltar, Ele vai exigir a mordomia cristã aqui. Nós é que cuidamos. Todo mundo já ouviu falar em Chernobyl? Quer morar lá? Quer morar lá, meu irmão? Já pensou seu menino nascer com cara de cachorro? Seus filhos nascer sem mão, sem braço, orelha torcida? Se nascer. Já nasce cheio de radiação. Não precisa nem fazer radioterapia na hora do câncer, porque ele fez a vida inteira, né? Aquilo ali é sinônimo de alguém que não amou a geração daquela época, não cuidou, quis produzir energia para o mal. E olha o que aconteceu. Ali é um dos sistemas em colapsos, né? 7, que não podemos destruir o solo, mas a dar a ele o descanso para que continue fértil. Há um tempo atrás eu estava vendo uma reportagem, porque na minha infância eu trabalhei um tempo bom na roça, e a gente arava a terra.
Todo mundo sabe o que é arar a terra, né? Virar o solo. Além da capina, que é rasa, você passa maquinário para arar a terra. Quem tinha trator com o sistema de aragem usava. Quem não tinha, usava ou cavalos ou bois. E tinha até uma história, né? Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Sabe por quê? Porque você controla a direção. Olhou para trás, você perde a direção, aí aquela aragem que estava bonita fica toda torta, perde o norte. Mas quando você arava a terra, antigamente a gente achava que a gente estava cuidando da terra fazendo isso. E aí você estava virando a terra, plantava novamente, a próxima plantação vinha boa, a outra vinha boa, depois começava a ficar uma plantação mirrada, feiosa. O que descobriram nos últimos anos com os estudos? Estudo brasileiro, gente, olha que bênção. É que os micro-organismos que vivem bem na parte de cima do solo, eles são muito distintos, diferentes daqueles que vivem um pouco mais profundo. Alguns têm a capacidade de gerar produtos orgânicos que hidratam o solo, que permite ele estar bem adubado para produzir muito. O outro faz apenas o processo decompositor básico, e ele não consegue viver porque ele precisa de oxigênio da parte de cima, embaixo ele não vive. O de baixo não vive em cima. Quando você vira o solo, você está, na verdade, matando a terra. É por isso que em muitos lugares hoje, você vai, eles criaram um chamado milho safrinha, quem já conhece aí. Para não arar a terra, plantam um milho que cresce pouco e produz milho na terra, e ele faz uma oxigenação da terra, para não matar o solo. Isso tem a ver com o cuidado. Mas antigamente, o que fazia? Arava a terra, matava os micro-organismos, em pouco tempo aquela terra não nascia mais nada. Nem erva daninha nascia ali, ia morrendo, virando deserto. E há muitos lugares no Brasil que ficou assim, improdutivo. Pode colocar cocô de vaca à vontade lá, que não vai dar nada. Seca, vira poeira. Porque não tem os bichinhos que fazem aquilo virar algo orgânico, as minhoquinhas, sabe? Atrapalhou o ecossistema. Gente, mas esse negócio é um negócio apenas de estudos. Se o povo tivesse lido a Bíblia, abre Apocalipse 25, de 1 a 7. Olha como que Deus entende tudo de cuidado com a terra. Levítico 25, Levíticos 25, Gênesis, Êxodo, Levítico 25. Deus deu para a terra o chamado ano do descanso. Você sabia disso? Olha lá. De 1 a 7. Disse o Senhor a Moisés, lá no Monte Sinai. Extremamente espiritual. Deus está dando a lei para o povo. E olha o que Deus está ensinando. Cuidar da terra. Meio ambiente é espiritual. Aí. Olha o que está aí. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando entrar na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo. 6 anos podarás a tua vinha e acolherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra. Um sábado ao Senhor, não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na tua seara, não cegarás, e as uvas da tua vinha não podada, não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. Mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento, a ti, ao teu servo, à tua serva, e ao teu jornaleiro, e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado, e aos animais que estão na tua terra, todo o seu produto será por mantimento. Aqui é o princípio do descanso do solo. Deus ensina no homem princípios de como cuidar do meio ambiente. Diz assim, olha, se você usar, você vai matar. Estudos recentes da Embrapa e outros órgãos têm descoberto que Deus tinha razão. Se estivéssemos obedecendo, né? Assim é tudo aquilo que você só tira, sem nunca gerar o cuidado. Foi dado também depois o ano do jubileu, mas não vou falar sobre isso hoje, que também tinha a ver com esse cuidado.
8, que precisamos unir turismo e meio ambiente, agricultura e meio ambiente, cidades e meio ambiente, utilização de recursos naturais e preservação. É possível ter uma cidade com todas as tecnologias, o desenvolvimento da cidade e assim cuidado ainda com tudo que tem nela. Parques, fontes bem tratadas, bem cuidadas. E você vai assustar com o que vai morar na cidade. Os bichinhos vêm para a cidade porque estão sendo bem cuidados. Quando a água não está poluída. Amados, a gente tem que amar a cidade que a gente mora. A gente tem que amar a Deus. Se a gente ama a Deus, a gente cuida daquilo que Deus nos deu. Eu não quero que você fique com consciência pesada quando você jogar um papel fora. Eu quero que você peça perdão a Deus e muda, no nome de Jesus. Todos nós somos agentes, ou de transformação ou de destruição. A palavra de Deus muda. Consciência ambiental? Não, consciência cristã. O que mudou? Porque você está frequentando o Greenpeace? Não! É porque a palavra de Deus nos ajusta. 9, que precisamos utilizar energias renováveis, aquilo que não polui, não destrói o ecossistema e abençoa vidas. Isso dá novas formas de usar e de preservar. Tem gente descobrindo novas maneiras. Porque começou a faltar os recursos. Quando é que o homem começou a cuidar das coisas? Quando ele viu que estava acabando. Não precisava chegar a esse ponto. O Brasil ainda é uma referência, porque nós usamos as hidroelétricas, não usamos as termoelétricas. Eu não sei em momentos quando as secas acontecem. Isso significa que a água passa, ela continua gerando vida para frente. Mas de vez em quando tem um miserável que não cuida bem lá, em Brumadinho, deixa o negócio estourar e mata o rio inteiro. Eu pescava naquele rio até pouco tempo atrás. Está certo que eu nunca fui grande pescador, mas tinha peixe lá. Pelo menos eles pulavam, né? Mataram o rio. Quantas barragens no Brasil que foram politicamente, né, deixadas em secreto. O problema é que uma hora a conta chega. E lá a conta foi quase 300 vidas. Fora o impacto ambiental destruidor. Dizem que como ela há milhares no Brasil. É como se a gente morasse em cima de bombas relógio. Você está morando na cidade, você não sabe que a qualquer momento pode romper algo e destruir tudo. A causa primária é o homem que não foi o bom gestor, pelo contrário, destruidor. Mas é possível, energias renováveis, descobrir a energia eólica, hoje energia solar, gente reaproveitando a água da chuva, parabéns, gente que está fazendo a sua hortinha em casa, que é melhor do que comer aqueles alfaces da feira que o pessoal lava em água de mijo. É isso aí. Você não sabe como é que foi lavado aquele negócio, né? Aquelas coisas que é cultivado debaixo de muita coisa química. Você podia cultivar em casa, cuidar da sua saúde, e ainda vai ter um verde na sua casa. Mas a gente é preguiçoso, a gente quer entrar no supermercado e só pegar, não é isso? Ficou fácil. A gente precisa pensar em novas maneiras de alimentar, de cuidar do meio ambiente, de energias renováveis, para a gente gastar menos aquilo que o planeta, uma hora, ele vai chegar no seu colapso. E 10º, que precisamos desenvolver na cultura cristã o cuidado com o meio ambiente, para sermos nós os agentes de conscientização e cuidado. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo. Nós somos diferentes de tudo. Somos nós que temos a consciência do Espírito Santo. E isso muda tudo. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, esse capítulo é chamado de ponto mais alto da Bíblia em nível teológico, porque ele trata de diversos assuntos de maneira profunda, com poucas palavras. Então, por isso é considerado um capítulo tão interessante. Do verso 18 ao versículo 22, você podia ler comigo aí. Está na tela, vamos lá? Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós.
A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Aqui Paulo está falando dos efeitos catastróficos que o pecado causou em toda a criação, trazendo desajuste, quebrando o ecossistema, sujeitando a vaidade humana, ao desperdício e à ignorância, falta uso consciente dos recursos. O pecado sujeitou toda a criação. Gente, o planeta está clamando pela volta de Jesus. Não aguenta mais a gente. É isso aí. Só usamos, não damos, não cuidamos. As pedras estão clamando, dizendo assim: Deus, mas o Senhor fez o homem para cuidar de nós. Ele está nos destruindo, ele é nosso inimigo. Ele não cuida. Ele queima, ele mata, ele polui. Olha, se você não aguarda a volta de Jesus, eu quero dizer que o restante da criação está aguardando ansiosamente. Tem uma expectativa imensa, porque não aguenta mais. Quando a gente começa a escutar sobre efeito estufa, essas coisas todas aí, eu sei que há, dentro da política internacional, as pressões, muita mentira, para poder chegar a uns fins, usam-se outros meios. Mas há algumas coisas que a gente sente. Naturalmente a gente vê, o planeta está chorando. Chorando. O pecado, a malignidade da raça humana destruindo tudo. Mas conosco não pode ser assim. Nós temos as primícias do Espírito. Nós somos o povo de Deus. O povo de Deus, ele gere diferente. Ele faz a diferença. E quando alguém vê algo bem cuidado, deveria falar assim: esses são os crentes. Esse é o povo que ama Deus, ele cuida do que Deus faz. Ele cuida. Ele é um bom mordomo. Eu quero concluir com a harmonia que Deus quer, irá prover no novos céus e nova terra. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 66, livro do profeta Isaías, capítulo 66. Desculpa, 65, 17 a 25. (65, 17 a 25, por favor). Diz assim: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo, e exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras de suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Vamos ler o 25 juntos? O lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá palha como o boi, pó será a comida da serpente.
Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. Isso é um ecossistema em funcionamento. Isso é o ambiente tratado. O leão não vai comer o boi, vai comer a palha. Fala que haverá equilíbrio. O céu é um lugar de harmonia. Deus um dia vai nos conduzir para um lugar de perfeição, de plenitude, de novos céus e nova terra. Lugar onde todas as coisas estarão na mais perfeita harmonia. E somente aqueles que foram resgatados pelo Senhor Jesus, salvos e transformados, habitarão neste lugar. Eles serão de fato cidadãos dos céus. Mas antes da cidadania celestial, nós vamos ser cidadãos dos céus aqui. Não podemos ser cidadãos do inferno aqui, querendo ser cidadão do céu lá. Você está entendendo? Se a cidadania do céu não acontecer aqui, nós somos a bênção para esse planeta, para esse mundo, para a sua rua, para a sua família, para a sua cidade. É você que tem que pensar nessas coisas. Você é o povo santo que peregrina nessa terra e você exerce bem a mordomia que Deus te deu quando te criou. Você que preserva, que cuida, que usa com sabedoria e sustentabilidade todas as coisas. Eu quero ainda encerrar com o último texto, Apocalipse capítulo 22. Nesse novo céus e nova terra, que Deus faz. Olha que coisa linda, Deus complementa em nós. Apocalipse 22. De 1 a 5 diz assim: então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, preste atenção na leitura, no meio da sua praça, de uma outra margem do rio. O que é que tem no meio da praça? O rio. E lá está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. As folhas da árvore são para a cura dos povos. Mas no meio da praça tem um rio. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam ele de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida. Se há uma coisa que é no céu, é vitalidade. É o meio ambiente, é o ambiente em completa harmonia. O Criador, a coroa da criação, o homem e todas as coisas criadas. Para louvor da sua glória. Quando essas coisas saem de conexão, quando não temos a conexão real com o Criador, naturalmente nós machucamos aquilo que foi criado e não cuidamos. Quem tem a imagem de Deus cuida daquilo que Deus fez de bom. Novos céus e nova terra. Cidades serão ambientalmente perfeitas. A convivência será graciosa e abençoadora. Que nós, de fato, sejamos os agentes transformadores. Sejamos a diferença, exemplos vivos de cidadania celestial. Gente, vamos descer com o céu antes? Está entendendo? A gente pode trazer o céu para perto da gente. Quando a gente passa a cuidar das coisas com zelo e com sabedoria, tudo aquilo que Deus nos confiou. Eu queria que nós orássemos. Talvez você entrou aqui nesta noite e você tem uma aversão a questões ambientais. Talvez você tenha pisado muito na bola no cuidado com essas coisas. Eu quero dizer para você que é extremamente espiritual isso. Como é que a gente presta um culto ao Deus que criou todas as coisas se nós destruímos aquilo que Ele criou? E ainda andamos com o livro da capa preta na mão dizendo que a gente é filho dele. Que filho é esse que não cuida das coisas do pai? Que o pai fez? Você podia orar ao Senhor. Talvez seja um tempo, Deus me perdoa, me dê uma direção. Eu quero fazer na minha família algo diferente, para o louvor da sua glória.
Eu podia trazer um ambientalista para dar uma palestra. Você sair daqui com lombo quente. Mas não vai mudar seu coração se a palavra de Deus não mudar a sua disposição para olhar aquilo que Deus criou e cuidar. Nós não idolatramos e não amamos animais de maneira que como fosse ídolos. Cachorrinho não é filho. Está entendendo? Não substitui seus filhos. Você não pode gastar com cachorro mais do que você gasta com os filhos. Porque há também uma idolatria imensa hoje com animais. Talvez seja o maior problema entre os presbiterianos que estão amando mais os bichos do que gente. Eu não sou contra os animais, estou dizendo que você precisa também ter equilíbrio nessas coisas. Nós adoramos a Deus. Nós cuidamos daquilo que Deus nos confiou. A gente cuida da natureza. A gente não polui. A gente é o diferencial. Aí brilha em nós a glória de Cristo. As pessoas falam assim, essa pessoa só pode ser um filho de Deus. Vamos orar? Pai de amor e graça, nós te bendizemos por esta noite. Obrigado por tua palavra. Ela que fala ao nosso coração. E de fato nós temos pecado contra aquilo que o Senhor criou, Senhor. Eu e meus irmãos temos pecado. Temos cuidado pessimamente, ó Deus, da criação. Somos nós crentes que poluímos as ruas, que jogamos lixo em qualquer lugar, que estragamos as nascentes, que participamos dos incêndios, que estragamos as coisas. E muitas vezes, ó Deus, não damos qualquer valor e fazemos o mesmo que o ímpio faz. Tira o mundo da gente, ó Pai, no nome de Jesus. Nos ensina a sermos, ó Deus, mordomos do Senhor. Por isso nós nos arrependemos nessa noite, pedimos a graça transformadora de uma consciência cristã, com a cosmovisão correta, de não, ó Deus, transformar a criatura, a criação, ó Deus, em algo como se fosse um Deus para nós, mas cuida bem, porque nós somos gestores e nós entendemos, o Senhor nos colocou nesse mundo, ó Pai, além de pregar o Evangelho, ó Deus, e amar o Senhor sobre todas as coisas, também cuidar das coisas que o Senhor nos deu. Os recursos naturais, as belezas naturais, a flora, a fauna, ó Deus, todas as florestas, os animais, os seres vivos, ó Pai, ó Deus, usar com consciência, ó Deus, e pensar que há uma próxima geração, que vão precisar dos próximos recursos também, ó Pai. Por isso, ó Deus, venha transformar, a partir da igreja, que isso possa chegar nas universidades, nas escolas, ó Deus, nos prédios públicos, no comércio, ó Deus, a preocupação de ter mais zelo, de, ó Deus, usar de maneira muito consciente os recursos, de maneira que eles possam se renovar e continuar abençoando vidas. Perdoe-nos, ó Deus, todas as vezes que nós transgredimos as leis naturais que o Senhor nos deu. E assim pecamos contra o Senhor e pecamos contra a criação. Tua palavra diz que toda a criação geme por causa dos nossos pecados. Perdoa-nos, ó Deus, e transforma-nos, ó Deus, para que sejamos, ó Deus, agentes transformadores e que o mundo possa ver que tem gente que ama o Senhor e que cuida bem das coisas do Senhor, que presta contas ao Criador de todas as coisas. Abençoe teu povo com uma semana abençoada. Ó Deus, que nós possamos de fato, Deus, levar essa consciência para todos os nossos lugares, onde nós estivermos. Nos abençoe na escola, no trabalho, nas nossas caminhadas, nos nossos relacionamentos, que nós sejamos ali agentes transformadores. Abençoe as famílias, visite os enfermos, visite aquele que está, ó Deus, triste, desanimado. No nome de Jesus, traz ânimo e encorajamento. Oh Pai, abre portas da proclamação, abre os lábios do seu povo para pregar o Evangelho e que seja uma semana vitoriosa para o louvor da Tua glória. Abençoe, ó Deus, a nossa saída e a nossa entrada. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo, a sua unção e poder repouse sobre nós hoje e para todos sempre. Amém e amém. Boa noite para você, boa semana. Você tem direito aí pelo menos 10 abraços arrochados aí. Busque os seus, tá bom? Boa semana, boa noite.